estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre a solenidade de Todos os Santos. A gente está sorteando um livro, vai ser no final desse bloco, a biografia de São João Paulo II. Tá aí, ó, liga para cá, manda seu e-mail ou também sua mensagem via WhatsApp, deixa seu nome certinho, sua cidade, o CEP, que a produção vai entrar em contato com o ganhador e enviar esse livro aí na sua casa, tá certo? Uma importante biografia do Papa João Paulo II, um grande santo dos nossos tempos, vale a pena mesmo você ligar para cá. Aliás, algum telespectador mandou pra gente assim, fala um pouco sobre a vida de João Paulo II. Olha, seria ótimo, mas não dá tempo no programa de hoje, né? Que é muita coisa interessante para falar desse grande santo. Muitas perguntas aqui, Padre Guido. Sim. Vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para as perguntas, você sabe quem é o santo porteiro que a gente está dizendo? Porque o Padre Guido explicou tão bem lá no começo do programa. Não é porque uma pessoa vivenciou milagres ou presenciou grandes dons extraordinários, só isso garante a santidade. É verdade que muitos santos vivenciaram isso. Né? Muitos santos na história da igreja. A gente sempre lembra aqui de São Padre Pio Pietreutina, que é um santo também próximo à nossa geração, morreu em 1968 e teve grandes dons extraordinários. Mas às vezes acontece na história da igreja de algum santo não presenciar dons extraordinários. E nem por isso ele deixa de ser santo. A santidade não está na realização de milagres, mas na postura, porque todo batizado, como a gente disse, pode ser santo. Então houve na história da igreja um santo jesuíta, que ele foi porteiro, muitos e muitos anos porteiro de um colégio. Esse santo, ele se casou, teve filhos, mas ficou viúvo e também perdeu os filhos. Aí ele decidiu entrar na Companhia de Jesus, ser jesuíta. Põe pra gente a foto dele aí, por favor, Bruno. É um santo espanhol. Tem a foto dele aí? Tá aí, ó. Esse aí é o Santo Afonso Rodrigues. Santo Afonso Rodrigues morreu em 1617, num dia 31 de outubro. Por isso, dia 31 de outubro é dia de Santo Afonso Rodrigues, um santo jesuíta, um santo porteiro. Padre Guido, como é que é possível alguém se santificar trabalhando numa guarita por muitos e muitos anos, Sim. abrindo e fechando porta, subindo e descendo cancela? É possível isso? Não somente é possível, é obrigação transformar, digamos assim, qualquer momento, qualquer ação, num diálogo com Deus. Seria o caso de colocar ao lado deste grande santo, né, até quem nasceu agora, Santa Teresinha. Exato. Porque os santos usam uma linguagem que, digamos assim, não foge da realidade. Santa Teresinha chegava a dizer todas as noites, quando se retirava na sua cela, para o merecido descanso noturno: Senhor, eu estou cansada, eu trabalhei bastante, vou dormir já. Mas durante esta noite, toda vez que o meu coração bater, eu quero que seja um ato de amor. Aí é santidade. Como este homem aqui, atendendo bem todas as pessoas que chegavam lá no convento. Não precisa um sinal externo de milagres. Inclusive, Henrique, é bom, sei que você vai me perguntar agora, é bom que os nossos amigos saibam que quando a igreja inicia um processo de beatificação, analisa em primeiro lugar as virtudes, não os milagres. Certo. Porque vê como uma pessoa, por exemplo, este monge, na obediência, na humildade, no sacrifício, na dedicação ao seu trabalho. É aí? Então já conta pra gente, o senhor que trabalhou em 5 casos, pelo Sim. menos, entre beatificações e canonização, inclusive do santo fundador da tua ordem, o Santo Aníbal de França. Sim. O que o senhor fez? Qual foi o processo? Como foi o seu trabalho nesses processos? Foram várias funções. Certo. O primeiro caso foi de promotor de justiça, mais conhecido popularmente como advogado do diabo. Mas ninguém se apavore, né, Qual gente? que é a função no processo? A função do promotor de justiça é fazer com que não haja nenhuma contradição em tudo que acontece na sessão do tribunal. Legal. Por exemplo, você imagina que você é uma pessoa convidada para dar um depoimento. Certo. Há aqui ao meu lado o presidente do tribunal e pergunta: Érica, qual é a sua data de nascimento? E você responde e o secretário escreve. Depois de uns 5 minutos, o presidente de novo pergunta: quando é que você nasceu? E você dá uma resposta diferente. Então, eu, como promotor de justiça, toco a campainha. Como é que é?
porque no processo não pode ter nenhuma contradição. Certo. Alguém pensa que o advogado do diabo vai contra o milagre. Não. Gente, nos casos que eu trabalhei assim, com esta tarefa, eu estava plenamente convencido de estar diante de um milagre. Entendi. Mas tem que fazer este papel para que não haja nenhuma contradição. Tem que ser muito rigoroso, né, Padre Guido? É muito rigoroso e, sinceramente, olha, é uma coisa muito grata ver quando termina o processo, né? Mas é muito rigoroso. Demora sim. muito tempo esse processo, Padre Guido? Não, geralmente em 3, 4 semanas. Certo. E aí são analisados, eu falo do milagre, né? Certo. No caso do milagre, que é a última etapa, primeiro se analisam as virtudes, que devem ser praticadas não numa maneira normal, mas num grau chamado heróico. Deve notar um grande destaque como uma pessoa praticou. Né? Imaginamos este santo, por exemplo. Santo Afonso Rodrigues. Santo Afonso, né? Que acolhia as pessoas, tantas vezes cansado, talvez estava até dormindo, mas ouvia o toque da campainha, ele não ia lá reclamando, mas agora que me deitei, não, acolhi com o seu sorriso, aí que tem o heroísmo, entendeu? Ou seja, é uma virtude cristã, todo batizado Sim. pode, mas em grau heróico, os santos que vivenciaram. Lembro de um caso prático do meu fundador, o Padre Aníbal Maria de França, que uma tarde ensolarada, em pleno verão, ele notou que no dormitório das meninas órfãs, lá no 4º andar, havia uma menina que estava dormindo na parte da tarde, bem na hora que toda a comunidade deveria rezar o terço na capela, e tinha uma freira pronta para tocar aquele sino para chamar todo mundo para a oração. Padre Aníbal deu ordem de passar em todo lugar e convidar as freiras a ir na capela, mas sem tocar o sino, para não acordar a menina. Esta que é a delicadeza. Entendi. Esta que é aquela dedicação, isto é, uma paternidade espiritual que coloca o ser humano como prioritário. Que outros trabalhos o senhor trabalhou também, Padre Guido? Como defensor, também no caso do Padre Aníbal, fui defensor de um milagre que aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Passos. O defensor é aquele que vai tentar mostrar para toda a comissão que foi um milagre real. Vai mostrar que, do ponto de vista da medicina, em caso de uma cura, não há nenhuma explicação, e do ponto de vista da fé, para comprovar que a invocação para conseguir a cura feita para aquela determinada pessoa que nós queremos canonizar foi comprovada e por várias pessoas. Entendi. Por isso é um processo, repito, muito escrupuloso, muito sério, né? E, inclusive, participei até de um processo que, mesmo feito tudo tintim por tintim, conforme as regras da igreja, acabou sendo arquivado. Porque lá no Vaticano encontraram um defeito. Veja só como é rigoroso, né? Encontraram um defeito. Olha, não é que estou pensando, fizemos um programa sobre a Santa Faustina também, que foi um caso igualzinho. Aqui acabou sendo arquivado por vários anos, e depois veio o Papa João Paulo II, que mandou tirar da gaveta e colocou a santa no altar. Quer dizer, esse processo que o senhor trabalhou e está arquivado, não significa que num dia ele não pode ser vir à tona de novo e continuar o processo, né? Mas, no meu caso, foi bem diferente. Veja só o que Deus faz. Quase na mesma semana que o processo foi arquivado, aconteceu outro milagre que foi aprovado. Ou seja, se Deus quer, não tem jeito, né, Padre? Sim, exato. Às vezes nós lamentamos, nos sentimos cansados, mas é um trabalho muito gratificante de reconhecer que há uma pessoa que merece mesmo a honra dos altares. O senhor trabalhou em 5 processos. Sim, Quais eram os candidatos, os 5 santos, então? O primeiro foi a fundadora de uma congregação religiosa, uma alemã, Madre Teresa de Jesus Gerhardinger. Já foi beatificada ou não? Foi até em 1985, parece. Já foi beatificada. Inclusive, foi aquela oportunidade, ele, que você consiga para a semana que vem,
que dialoguei pessoalmente com o Papa João Paulo II e tenho uma foto do Papa com as duas mãos do Papa nas minhas duas mãos. Que honra, hein, Padre Guido? Falar com um santo não é todo dia, né? É verdade. Depois dei também uma grande Padre Aníbal Maria de França. Foi o segundo da lista. Foi o segundo ou o terceiro. Que foi canonizado, é claro. Sim, sim. Deu uma grande força também no processo de Madre Paulina. Madre Paulina. Ajudei também no Nordeste para o cônego Vidal, que foi mártir da maçonaria. Certo? Dom Vital, o senhor está dizendo. Sim, Dom Vital, sim, que a maçonaria perseguiu e tudo sim, mais. Sim. Trabalhei também neste caso e fui conselheiro também no caso da beata menina Albertina Beckenbrock. Que legal, Padre Guido. Exato. Bacana essa experiência do senhor. Olha, é uma experiência muito grande. E, gente, não porque alguém chega às horas dos altares, a igreja quer que cada um de nós seja santo. O caminho não precisa pesquisar, ele está já ditado na mesma palavra de Jesus. Ô Padre Guido, a solenidade de Todos os Santos, a igreja relembra todos os santos que foram canonizados e também os que não foram. Sim, né? exato. Porque são muitos desses santos que não têm condição de ser canonizado, porque a igreja não inventa um santo, ela reconhece. A canonização é reconhecimento de um santo, ela não está inventando ou criando um santo novo, ela está apenas reconhecendo que aquela tal pessoa foi sim digna de exemplo e é declarado santo. Mas muitos desses casos não tem toda essa estrutura, como o Padre Guido, por exemplo, participou de alguma dessas estruturas. Não é todas as histórias que a gente consegue levantar os dados. Algumas são muito antigas, ou testemunha, ou alguém que consiga organizar esse processo, porque depois de tudo isso que o Padre Guido está dizendo, é mandado para Roma. Lá em Roma tem um setor específico para cuidar disso. Quando se levar em consideração que aqui um daqueles milagres e todos os outros detalhes dessa vida desse santo, se realmente foi confirmado vivendo em virtude heróica, etc., vai ser aprovado por uma comissão que não necessariamente é feita só por católicos, pode ter médicos, por exemplo, que não são cristãos, vão lá só para exercer a medicina e dizer, olha, do ponto de vista médico, isso aqui não tem explicação, então pode ser um milagre. Aí vai ser apresentado o Papa e o Papa vai beatificar ou canonizar. Exato. Pois não. Os médicos do Vaticano são de fama mundial, hein? Não são médicos genéricos, não. São sempre especialistas. Especialistas renomados, né, Padre Guido? Exato. Para entrar tudo isso aqui na pergunta da Maria Terezinha Lusa, que ela quer dizer o seguinte, olha, a igreja então lembra de um dia a solenidade de Todos os santos que foram e que não foram canonizados. Por que então que na ladainha de Todos os Santos, quando a gente reza a ladainha de Todos os Santos, por que a igreja acaba lembrando e pronunciando os mesmos nomes de sempre dos santos? Bom, a igreja não atualiza a ladainha, né? É claro, mas não pode fazer uma ladainha lembrando todos. Aqueles que entraram por tradição, né? Inclusive, acabo agora de falar do processo do santo, quando nós, padres rogacionistas, rezamos a ladainha dos santos, Eric, nós acrescentamos Santo Aníbal Maria de França. Certo? Porque é um poder que todas as congregações têm quando têm os seus fundadores santos. Quer dizer, os jesuítas, quando vão rezar, podem colocar o fundador, que é o Santo Inácio de Loyola, por exemplo, e assim por diante. Podem. Aliás, a igreja incentiva isso, né? E a última invocação da ladainha é todos os santos e santas de Deus. Isso a igreja não quer excluir nenhum deles. Quer dizer, todos os santos são relembrados nessa solenidade. Sim. Estão presentes lá na ladainha também, Padre Guido. Mas tem uma pergunta interessante aqui do nosso telespectador, o Alisson Alexandre Costa Nunes, ele é da cidade de Caruaru, Pernambuco. Ele quer dizer o seguinte, olha, aqueles justos do Antigo Testamento, José do Egito, Moisés, Isaías, Jeremias, eles podem ser considerados santos da mesma maneira que Santa Teresinha, Santo Antônio, e se a gente pode realizar o culto de respeito a eles, o culto de idolia a eles. Um culto de veneração ninguém impede. Foram pessoas que fizeram de tudo para dar glória a Deus para o bem dos irmãos, né? Portanto, é claro, eles não conheceram a redenção operada por Jesus, certo? E não houve nenhum processo de canonização para eles, mas permanecem como exemplos e, sobretudo, nós notamos, através da obra deles, o dedo de Deus que orientou para aquela caminhada à procura do único, do mesmo Deus, né? Portanto, nós respeitamos
profundamente todas estas pessoas. Como eles não passaram pela redenção, não podem ser chamados, por exemplo, de São Moisés, não, São José do Egito. Não são santos da mesma maneira que Santa Teresinha e Santo Antônio. Exato, exato. Né? O título de santo não é dado para eles, né? Mas permanecem como pessoas exemplares. Muito bem. A Zilda Maria de Araújo Santos, ela é de Caicó. A pergunta tem mais a ver com a semana que vem, mas vamos já responder. Sim. Padre Guido, como que a gente pode saber se uma alma está no purgatório? Se a gente pode rezar por ela, sabendo ou não que a alma está lá? Nós podemos rezar sempre para aquela alma ou a todas as almas que estão no purgatório. Se alguém me perguntasse, padre, mas se eu rezo para uma alma do purgatório que na verdade não está no purgatório, porque já está no céu, eu estou perdendo tempo? De jeito nenhum. É aí que entra, digamos assim, a metodologia divina. Se você reza para uma alma que já está no céu, Deus aplica o valor da tua oração para uma outra alma que esteja mais necessitada. Por isso, nunca a nossa oração é vã. É legal. Na dúvida, vamos rezar, né? Vamos sempre rezar, exato. Teve uma outra pergunta aqui, que um telespectador agora que me fugiu o nome, esse vai ficar para a semana que vem. Ele quer que a gente fale sobre as indulgências relacionadas à festa. Sim. A solenidade também, na verdade não é a solenidade, né? A comemoração dos fiéis defuntos, né? Dos fiéis falecidos, que é o Dias de Finados. Sobre essa história das indulgências, essa fica para a semana que vem, não tem jeito, você não perca o programa da semana que vem. Padre Guido, outra pergunta aqui, que toda vez que a gente entra nesse assunto, acaba chegando esse tipo de pergunta. Quem está mandando a pergunta aqui não tem o nome da pessoa aqui, só tem... Não, Tobias Barreto é a cidade ou é o nome da pessoa? Agora fiquei aqui em dúvida. Ele diz o seguinte: sou católico e quero entender mais sobre a mediação dos santos e da Virgem Maria, pois a Bíblia fala que Jesus é o único mediador. Padre Guido, se Jesus é o único mediador, por que a gente reza por santos? É verdade, meu amigo, que Jesus é chamado e é o único mediador. Agora, ao lado de Jesus, colocamos Nossa Senhora e colocamos todos os santos. Os santos se tornam também nossos intercessores. Quando Nossa Senhora faz um pedido para Jesus em benefício de alguém de nós aqui na Terra, Maria não sabe dizer de não para seu filho. Né? Entendeu? E Jesus não sabe dizer de não para Maria. Portanto, nós temos uma resposta positiva que vem exatamente através da ação dos santos e de Nossa Senhora. O título de mediador exclusivo e total, titular, oficial, é de Jesus. Mas é muito importante, entramos novamente no tema da comunhão dos santos, este diálogo também com os santos que estão no céu, que a partir do momento que chegam na pátria do céu, se tornam também intercessores em benefício de nós. Quantos de nós, por exemplo, já receberam graças atribuídas à intercessão de Santo Antônio, de São Francisco, e de tanto Padre Pio e companhia? Porque a missão de um santo, e voltaria novamente à expressão de Santa Teresinha, é de ajudar as pessoas que estão aqui na Terra. Teresinha chegou a dizer que faria chover rosas e acompanharia a nossa caminhada com o perfume das rosas. Isto é, não vou nunca esquecer-me de vocês que permanecem na terra. Por isso, os santos são nossos intercessores. E tem um detalhe, né? O Catecismo da Igreja Católica diz que quando somos batizados, somos configurados a Cristo. Sim. O que é ser configurado a Cristo? Pensa bem, se você tiver na sua casa um computador e uma impressora, se a sua impressora estiver desconfigurada, você não vai conseguir mandar o papel do computador para ela imprimir, porque ela não tem relação, não está no mesmo processo de trabalho do computador para a impressora. A impressora precisa estar configurada ao computador para funcionar, não é? O batismo faz isso com a gente fica configurado a Cristo. Quando a gente está configurado a Cristo, a gente faz parte do corpo místico. Exato. Que é a igreja. O corpo místico de Cristo é a igreja. Ele é o cabeça. Nós somos parte membros desse corpo místico. Se somos membros desse corpo místico, podemos rezar uns pelos outros na pessoa de Jesus Cristo, pois somos membros desse corpo místico. Não teria sentido, por exemplo, alguém que questiona essa verdade de fé, dizer, por exemplo, vamos ser um exemplo claro aqui, um protestante, fala, olha, nós não podemos recorrer aos santos para rezar pela gente porque Jesus é o único mediador, então nem você pode.
Nem o seu pastor pode. Se você vai lá pedir para o seu pastor, reza, pastor, por favor, ou ora, pastor, por favor, para minha filha que está doente. Ué, mas ele pode interceder e a mãe de Jesus não pode? Né? Então, se somos o corpo místico de Cristo, somos um só, e se a comunhão dos santos nos faz ter relação sobre as 3 instâncias de igreja, na qual já explicamos, ora, tudo é feito em Jesus, que é o próprio mediador. Exato. Em Jesus Cristo, que é o próprio mediador, somos nós membros do corpo de Cristo, nós estamos dirigindo a Ele. E Ele, por sua vez, é sim o verdadeiro mediador entre o Pai. Então, a gente não tem que ter medo. Somos uma coisa só. Exato, como é belo ver tantas pessoas quando vão visitar um santuário de Nossa Senhora, de um santo, que levam uma listagem de pedidos em benefício de terceiros. Olha, você vai até Aparecida, pelo amor de Deus, reze uma Ave Maria para mim. Nós temos este poder de rezar uma Ave Maria, porque nós acreditamos exatamente nesta intercessão dos santos. Podemos, portanto, dizer que todos os santos que já estão na glória de Deus querem que nós também alcancemos a vitória, este bem supremo, que é a vida eterna na presença maravilhosa de Deus. Vejam-se, portanto, todos nós somos chamados para fazer parte desta grande família de pessoas que alcançaram a pátria do céu, que são os nossos santos e que continuam olhando e protegendo cada um de nós. E essas 3 instâncias de igreja, a militante, padecente, triunfante, céu, purgatório e terra, se todas elas fazem parte do corpo místico de Cristo, tudo que fizemos, estamos fazendo nele, na pessoa dele, que é o único mediador. Então, eu acho que está bem claro tudo isso, mas a gente volta nesse assunto em outras oportunidades, que o nosso programa está acabando, Padre Guido, mas eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre a cidade dos santos, que está descrita no livro do Apocalipse. O que significa isso? Exato, belo. Um dia vamos dedicar um programa inteiro para o Apocalipse, né? No último capítulo do Apocalipse 21, se fala desta cidade celeste. E o autor, usando uma linguagem apocalíptica, diz que é uma cidade aberta para acolher a todos, sem nenhuma exceção. Uma cidade que tem a luz sem precisar nem do sol nem da lua, porque é Deus a nossa luz. É uma cidade de total paz, onde todo mundo se quer bem. É a cidade da realização final. O autor foi muito feliz quando dedica as últimas páginas do livro do Apocalipse para esta cidade eterna, a cidade dos santos. Muito bem. Padre Guido, a gente está chegando no final do nosso programa, só um agradecimento rapidinho aqui para Juliette Gonzaga da Silva, de Rio Branco, no Acre. Aliás, hoje Norte e Nordeste, muitas mensagens aqui, olha, Norte e Nordeste, a gente recebeu muitas mensagens no programa de hoje, muitíssimo obrigado. A Juliette Gonzaga da Silva, de Rio Branco, no Acre, se tornou sócia aqui da Associação do Senhor Jesus, porque essa emissora TV Século XXI e a Associação do Senhor Jesus, ela é mantida pelos nossos amigos associados. Se você puder, por exemplo, ligar no telefone que está no seu vídeo, tirar mais dúvidas. Olha, quero ser sócio. Você vai receber a revista Brasil Cristão todo mês na sua casa, uma revista de importante conteúdo católico. Aliás, o Padre Guido escreve na revista Brasil Cristão. Sim. O Padre Guido, inclusive, tudo que a gente está falando hoje, né, Padre Guido? O senhor escreve também sobre a vida dos santos lá, né? Exato. Né? O ano passado, todos os meses, um santo. Neste ano, um título de Nossa Senhora cada mês. É belo porque, digamos assim, quanto mais se conhece, mais se ama também esta realidade e expressão da nossa fé. Muito bem, tem muitas outras coisas que daria para a gente falar aqui na pauta de hoje, algumas coisinhas acabou não dando tempo, mas olha, assunto sobre santo, vida de santo, santidade, é comum no programa Eclésia, né? Você vai encontrar diversas vezes. O Padre Guido falou assim, olha, qualquer dia a gente dedica um programa sobre o Apocalipse. Sim. A gente já fez um programa sobre o Apocalipse, aqui a gente precisa fazer outro, né, Padre Guido? Exato, que merece, né? Tem muita pergunta, né? Sim. Mas fica a dica que a gente sempre dá aqui toda semana, entra lá no site da Rede Século XXI, rs21.com.br. Por exemplo, que eu estou me lembrando aqui agora, já fizemos sobre a vida de São Pio X, São Padre Pio, Santa Teresinha, Santa Faustina Kowalska, São João Maria Vianney, já também, fizemos. Sim. Fizemos sobre São Bento, já fizemos também sobre São Bento. Olha, tantos programas dedicados à vida de santos. Aproveita e procura lá o programa sobre o livro do Apocalipse, programa sobre Padre Pio. Olha, muito programa interessante. Divulga esse canal de comunicação, pessoal da tua paróquia, para quem é catequista, gosta de estudar, para preparar um conteúdo, de repente consegue assistir o nosso programa e a gente auxiliar nesse sentido, tá bom? Fica lá a dica então, entre no nosso site, acha a página do programa Eclésia e visite mesmo
esses vídeos que estão disponíveis. Padre Guido, vamos para a bênção? Olá. Vamos para a bênção primeiro, depois eu faço sorteio. Certo, Hoje, vamos fazer assim? Hoje temos a nossa amiga Salete Trevisan, de Bandeirante, que está de aniversário, parabéns, né? Muitos anos de vida, muitas realizações. Grande abraço também ao meu afilhado Duarte, de Passos, a dona Neuza, seu Valdir, de Bauru, e também aos meus anjos da guarda, né? O seu Pedro Oliveira, a dona Lúcia, aqui de Valinhos. Né? E lembrar de colocar a irmã Luísa Tecila. Exato. Aqui da Associação do Senhor Jesus, que hoje é aniversário dela, aniversário dele, já falamos no começo, mas mais uma vez, parabéns, irmã Luísa, pelo trabalho maravilhoso que a senhora realiza em benefício do amor de Deus. Estamos aqui todos para aprender. Ok, portanto, meus amigos, próxima semana, não esqueça, nós falaremos da importância da oração pelas almas. Estaremos todos comemorando os nossos entes queridos que nos precederam na vida eterna e como vale a pena rezar para eles e como vale a pena também aplicar a indulgência plenária especial. Para todos, meus amigos, o meu grande abraço fraterno e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém, muito obrigado, Padre Guido. Semana que vem a gente fala então sobre esse importante assunto. Vou fazer agora o sorteio para encerrar o nosso programa de hoje. Está aqui na urna todo mundo que mandou alguma mensagem aqui para a gente, por e-mail, WhatsApp ou telefonema. Vamos ver quem vai levar para casa. Quem ganhou o livro sobre a biografia do Papa João Paulo II, Teresa Marguliski, ou Marguliski Souza, de Curitiba. Eu acabei de falar que muita gente do Norte e Nordeste ganhou, mas alguém do Sul acabou levando o livro. Então, a Teresa Marguliski, de Curitiba, vai receber aí na sua casa esse livro que está no seu vídeo, a biografia do Papa João Paulo II. Marguliski é um sobrenome da Polônia, é? Marguliski? Deve ser, deve Sim, ser. Exatamente. Olha, vai receber... Às vezes é parente distante de um Papa polonês que ela vai receber. Gente, uma alegria estar com vocês nessa noite. Espero que a gente se encontre na semana que vem para falar então sobre o Dia de Finados. Uma boa semana para todo mundo. Não deixe de acessar o site para ver os vídeos do nosso programa. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.